enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de israelitas, homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava muito. Então Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, respondeu a Esdras, dizendo: Nós temos transgredido contra nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e todos os nascidos delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandamento de nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, porque cabe a ti este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te, e faze-o. Então Esdras se levantou, e fez os chefes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, jurarem que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e depois de chegar lá, não comeu pão nem bebeu água, porque estava entristecido pela transgressão dos transportados. Então proclamaram em Judá e em Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, que se reunissem em Jerusalém, e que de todo aquele que não viesse em 3 dias, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, fosse tomada toda a sua riqueza, e ele fosse separado da comunidade dos transportados. Então todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém em 3 dias, aos 20 do mês, no 9º mês, e todo o povo se sentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa deste negócio, e por causa das grandes chuvas. Assim o sacerdote Esdras se levantou, e lhes disse: Vós transgredistes, por terdes se casado com mulheres estrangeiras, aumentando assim a culpa de Israel. Agora, pois, confessai ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e separai-vos dos povos das terras, e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu, dizendo em alta voz: Assim se faça, conforme a tua palavra. Porém o povo é muito, e o tempo chuvoso, e não há condições de ficar fora das casas, nem esta obra é de um dia ou de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Portanto fiquem encarregados nossos príncipes por toda a congregação, e todos os que em nossas cidades que houverem se casado com mulheres estrangeiras, venham a tempos determinados, e com eles os anciãos de cada cidade, e seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira de nosso Deus por esta causa. Somente Jonatas filho de Azael, e Jazeias filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, se opuseram a isto, e assim fizeram os que voltaram do cativeiro, e foram separados pelo sacerdote Esdras os homens, chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, todos eles por seus nomes, para se sentarem ao dia 1º do mês 10º, para investigarem este negócio. E ao 1º dia do mês 1º, terminaram de investigar os homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras, e dos filhos dos sacerdotes que haviam se casado com mulheres estrangeiras, foram achados estes, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, e prometeram despedir suas mulheres, e reconhecendo sua culpa, ofereceram um carneiro do rebanho pela transgressão deles. E dos filhos de Imir, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elazar, e dos filhos dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este Aquelita, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri, e dos demais israelitas, dos filhos de Paróis, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar e Malquias e Benaías, e dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote, Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias e Jeremote, Zabade e Aziza, e dos filhos de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabai, Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Siel e Jeremote, e dos filhos de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaías, Maazéias, Matanias, Bizalel, Binu e Manassés, e dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai, Ibani, Ibinui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José, e dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos com tais mulheres. Parabéns, você finalizou o livro de Esdras. Algum de vós, tendo um assunto contra outro, ousa ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis que os santos julgarão ao mundo? E se o mundo é julgado por vós, por acaso sois vós indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que julgaremos aos anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Pois se tiverdes assuntos em juízo, relativos a coisas desta vida, vós pondes como juízes aos que são menos estimados pela igreja? Eu digo isto para vos envergonhar. Não há entre vós algum sábio, nem pelo menos um, que não possa julgar entre seus irmãos. Mas irmão vai a juízo contra outro
o irmão, e isto perante incrédulos. Porém já é uma falta entre vós, por entre vós haverdes disputas. Por que não aceitais serdes injustiçados? Por que não aceitais o prejuízo? Mas vós mesmos injustiçais e prejudicais, e isto aos irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os pecadores sexuais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sexualmente efeminados, nem os homens que fazem sexo com homens, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os extorsores herdarão o reino de Deus. E isto alguns de vós éreis, mas já estáis lavados, e santificados, e justificados no nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não deixarei me sujeitar por coisa alguma. A comida é para o estômago, e o estômago é para a comida, mas Deus os aniquilará, tanto a um como ao outro. Porém o corpo não é para o pecado sexual, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus ressuscitou ao Senhor, e também por seu poder nos ressuscitará. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e os farei membros de uma prostituta? De maneira nenhuma. Ou não sabeis que o que se junta sexualmente com uma prostituta se torna um só corpo com ela? Porque a Escritura diz, os dois serão uma só carne. Mas o que se junta com o Senhor, com ele se torna um só espírito. Fuja do pecado sexual. Todo pecado que o ser humano comete é fora do corpo, mas o que pratica pecado sexual, peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço, então glorificai a Deus em vosso corpo. Praticar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício.